Olá, bem-vindos a esta nossa análise mais aprofundada. Hoje a gente vai explorar umas ideias bem provocadoras, viu? Vem de um livro lá de 1959, A Casa do Intelecto, do Jacques Barzun. Selecionamos uns trechos aqui que, nossa, dão o que pensar. A ideia central do Barzun é investigar o que ele via assim como um declínio do intelecto no Ocidente. E o mais doido é que ele culpa umas forças que a gente geralmente acha ótimas, né? Tipo arte, ciência e filantropia. Parece até um contrassenso, não acha? Exatamente. Para a gente começar bem essa conversa, é super importante entender o que o Barzun chama de intelecto. Não é só ser inteligente, ter uma mente brilhante, sabe? Para ele, o intelecto é mais como uma instituição mesmo, uma casa. Tem uma estrutura, tem regras, convenções, hábitos de pensar que todo mundo compartilha e que são, assim, essenciais para o raciocínio disciplinado e, muito importante, para a comunicação clara entre as pessoas. Ah, entendi. Ele até usa o exemplo do alfabeto, claro, uma invenção genial da inteligência, né? Mas que virou um elemento básico e regrado dentro dessa casa do intelecto. As letras têm forma fixa, uma ordem, são convenções, entende? Certo, convenções. Sem essa estrutura que a gente compartilha e que é estável, seria impossível construir e comunicar ideias mais complexas, né? Entendi. É tipo a inteligência cria, inventa, e o intelecto seria essa estrutura organizada que deixa a gente usar as invenções de um jeito consistente, comunicável. Bom, então nossa missão aqui hoje é meio que desvendar essa crítica do Barzun, né? Como que essas três forças que a gente admira tanto, arte, ciência, filantropia, poderiam, na visão dele, estar minando as bases dessa casa do pensamento rigoroso. Vamos investigar isso aí. O Barzun aponta o que ele chama de três inimigos principais. E eles agem de dentro para fora, sabe? Enfraquecendo a tal casa do intelecto. O primeiro já é meio chocante. A arte. Pô, como assim? Arte que a gente celebra tanto como inimiga? É um ponto polêmico mesmo, sem dúvida. O argumento do Barzun não é bem contra a arte em si, mas contra a, digamos, supervalorização dela e o tipo de mentalidade que ela acabou incentivando, especialmente a arte moderna da época dele, né? Aquele foco muito intenso na sensibilidade de cada um, na criatividade sem limites, na ambiguidade, na emoção pura. Tudo isso, segundo ele, acaba desvalorizando, por contraste, a precisão na fala, a lógica, a clareza. Que são as ferramentas-chave do intelecto, certo? Certo. Ele percebeu uma tendência, assim, crescente de buscar uns insights profundos, uns sentimentos que nem dá para expressar direito, em vez de buscar a comunicação clara, argumentativa. Quer dizer, essa busca pelo que não se pode dizer claramente acaba passando por cima da necessidade de falar as coisas de um jeito que todo mundo entenda. Exato. O Barzun até cita o Proust, que teria dito algo tipo: cada dia dou menos valor ao intelecto. Para ele, essa frase meio que capturava o espírito da época, sabe? Essa preferência pelo vago, pelo simbólico, por aquilo que mergulha a imaginação num mar de símbolos, como ele mesmo diz, pode levar a uma espécie de comodismo intelectual. Um comodismo. O amor pela confusão funciona quase como um refúgio na sensibilidade, sabe? Uma desculpa para não encarar a dificuldade de articular ideias de forma precisa, defensável. A valorização extrema do subjetivo acaba enfraquecendo a estrutura comum que a gente precisa para o debate de ideias. É uma perspectiva que desafia a gente, né? A ideia de que celebrar a subjetividade artística, quando vai ao extremo, pode corroer a base do pensamento compartilhado. É fascinante e desconfortável ao mesmo tempo. E o segundo inimigo? A ciência. Aí a coisa complica mais ainda, né? A ciência não é justamente um pilar do conhecimento objetivo? Sim, e o Barzun seria o primeiro a concordar com a importância da ciência, claro. O problema que ele aponta não é a ciência em si, mas duas coisas que estão ligadas. Primeiro, o prestígio dela quase inquestionável na sociedade moderna. E segundo, a imitação superficial e inadequada dos métodos científicos em áreas onde eles simplesmente não se encaixam tão bem. Entendi. Pensa na hiperespecialização, por exemplo. Ele via isso como algo que fragmenta tanto o conhecimento que os especialistas de áreas diferentes mal conseguem conversar entre si. Acabam perdendo a visão do todo, né? E essa imitação dos métodos, como é que ela aparece? Olha,
Uma das críticas mais fortes dele é o que ele chama de falácia do profissional. É aquela ideia de que só quem faz algo, seja arte, ciência, qualquer coisa, é que pode de verdade entender ou criticar aquilo. O Barzun discorda totalmente disso. Ah, interessante. Ele diz que tem uma diferença fundamental entre conhecer os detalhes técnicos de um ofício, o como fazer, e compreender o assunto num contexto maior. Seus princípios, seu valor, sabe? O que e o porquê. O exemplo que ele dá é ótimo. A gente pode avaliar se um prédio é bom, funcional, bonito, bem localizado, sem precisar saber exatamente onde o construtor comprou o tijolo ou qual a mistura do cimento. Faz todo sentido. Julgar o produto final é diferente de dominar o processo de produção. Exatamente. E essa imitação meio cega da ciência leva também a um monte de jargão pseudocientífico. As pessoas tentam dar um ar de rigor, de objetividade, a discussões que, na verdade, talvez precisassem de uma linguagem mais humana, mais clara, mais direta, né? Baseada na lógica comum, na experiência que a gente compartilha, e não em termos técnicos que foram transplantados de outra área só para impressionar. Vira um fetiche, então. Isso. A ciência vira um fetiche, um modelo para ser copiado sem critério, só por causa do status enorme que ela tem. Entendi. O prestígio acaba virando uma armadilha. E o terceiro inimigo, a filantropia. Esse, então, parece o mais contraintuitivo de todos. Como que a boa vontade, o desejo de ajudar, pode ser um problema para o intelecto? Aqui a gente tem que ter cuidado com a palavra, tá? Barzun usa filantropia num sentido bem particular, quase técnico, no livro. Ele não está criticando a caridade ou ajudar o próximo em geral. Não é isso. Certo. Ele está se referindo especificamente à aplicação de certas doutrinas que ele associava ao pensamento liberal da época dele, ideias como igualdade radical, foco no bem-estar emocional e social acima de tudo, ajuda meio indiscriminada ao mundo das ideias e principalmente à educação. Ah, então é aplicar esses princípios no campo intelectual e educativo. E qual o problema aí, segundo ele? A crítica dele é que essa mentalidade levou a educação a priorizar demais o ajustamento social do aluno, sabe? A promover uma criatividade muitas vezes mal definida, meio vaga, que não exige esforço de verdade, e principalmente a evitar de propósito o que ele chama de drudgery. Drudgery, o que seria isso? É o trabalho árduo, repetitivo, penoso mesmo, mas que é absolutamente essencial para dominar habilidades fundamentais. Ler com atenção e precisão, escrever com clareza e correção, dominar a matemática básica, pensar logicamente. Tudo isso exige esforço, disciplina, repetição. Exige drudgery. E a mentalidade filantrópica, na visão dele, tenta poupar o aluno desse esforço. Exatamente, com a melhor das intenções, talvez, né? Para não traumatizar, não criar barreiras, para ser inclusivo, focar no bem-estar. Mas o resultado, segundo Barzun, é desastroso para o intelecto. Leva ao que ele chama de um jeito bem forte de educação sem instrução. Educação sem instrução. Pesado. É. O objetivo de formar um indivíduo integral ou preparar para a vida, que para eles são metas meio vagas, acaba ofuscando a necessidade principal de dar as ferramentas intelectuais básicas, de construir a disciplina mental. No fim, essa tentativa de nivelar por cima, sendo compreensivo com a dificuldade, acaba nivelando por baixo e enfraquecendo as próprias bases da casa do intelecto. Cria-se uma aversão ao esforço intelectual rigoroso. É uma tensão complicada mesmo, essa entre buscar inclusão e bem-estar e, ao mesmo tempo, manter o rigor, a exigência que o desenvolvimento intelectual precisa. Bom, então temos essas três forças. A supervalorização da sensibilidade artística, em detrimento da clareza, a imitação inadequada do prestígio científico e essa aplicação filantrópica de ideais na educação que evita o esforço rigoroso. Quais foram os efeitos práticos que o Barzun observou disso na cultura e principalmente na comunicação? Ele parecia bem preocupado com a forma como a gente se comunica. Sim, ele dedica uma boa parte do livro para detalhar essas consequências. Uma das mais importantes para ele é o declínio do que ele chama de conversa intelectual genuína. Não só bater papo, mas aquela troca de ideias robustas, sabe? Ele argumenta que as maneiras que se tornaram dominantes, a valorização exagerada da informalidade,
o medo quase doentio de contradizer alguém indiretamente para não parecer pedante ou para não errar, ou só para manter uma harmonia superficial ali no grupo. Sim, essa coisa de evitar conflito. Pois é, e aquela busca por uma intimidade rápida, focada mais em como a pessoa é do que no que ela pensa. Tudo isso dificulta demais o debate de ideias que seja objetivo, analítico e às vezes precisa ser crítico ou confrontador, né? A conversa vira mais uma troca de impressão pessoal, um compartilhar de sentimento ou fato solto, em vez de testar as ideias de verdade. Precisamente. Evita-se o conflito intelectual a qualquer custo. E com isso, a gente perde a chance de refinar o pensamento, de chegar mais perto da verdade ou de uma compreensão mais profunda. A preocupação em não ofender ou não parecer discordante acaba matando a própria essência do diálogo intelectual. Essa busca pela harmonia a qualquer preço pode ser paralisante para o pensamento crítico. E como isso vai parar no discurso público, na mídia, na forma como a opinião pública lida com ideias e com intelectuais? Aqui o Barzun é bem ácido. Ele critica como a mídia e a opinião pública muitas vezes refletem essa ambivalência ou até hostilidade mesmo em relação ao intelecto. É comum tratar figuras intelectuais com suspeita ou zombaria, né? Aquela velha caricatura do cabeça de ovo, o egghead, que é inteligente, mas não entende nada da vida real. Uhum. E mais grave ainda é o uso constante de simplificações grosseiras, dos pensamentos clichê, como ele chama. Thought clichês. Pensamentos clichê, o que seria isso exatamente? São aquelas ideias ou frases prontas, repetidas sem parar, que soam familiares, confortáveis, quase como verdades absolutas, mas que, se a gente parar para analisar, podem ser factualmente erradas, superficiais ou simplesmente não ter nada a ver com a questão que está sendo discutida. Tipo chavões. Isso, tipo chavões. Ele dá exemplos concretos da época dele. Aquela ideia que não morre de que um intelectual de verdade não pode ter sucesso prático nos negócios ou na política. Ele lembrava de figuras como Woodrow Wilson, né, acadêmico que virou presidente dos Estados Unidos, ou Adlai Stevenson, político conhecido pela inteligência. As carreiras deles desafiavam isso diretamente, mas o clichê continuou firme e forte. Ou aquelas simplificações absurdas sobre as ideias de gente como Darwin, reduzindo tudo a "o homem veio do macaco". É a preferência pelo rótulo fácil em vez de entender de verdade. Exato. Tem uma preferência clara pelo empacotamento conveniente da informação, pela técnica de apresentar, pela manchete chamativa em detrimento da substância, da nuance, da complexidade real do assunto. Aquele exemplo que ele conta de um editor que sugeriu trocar Descartes por Newton num texto, só porque Newton era um nome mais famoso. Nossa, Mesmo que isso destruísse completamente o sentido do argumento, é quase engraçado, mas revela bem essa mentalidade. A forma e a familiaridade importam mais que o conteúdo e a precisão. impressionante essa história. E a linguagem em si, ela também sofre nesse cenário que ele descreve? Sim, a própria ferramenta do intelecto, a linguagem, se degrada. Aquele pedantismo pseudocientífico que a gente falou leva ao uso excessivo de jargão técnico fora do contexto certo, só para parecer profundo. Ele critica também a formação de cluster de substantivos, noun cluster, sabe? Aquelas sequências de substantivos que eliminam a ação e o agente, deixando a frase pesada, impessoal. Tipo, Em vez de dizer, precisamos abastecer o estoque, a pessoa fala algo como, é necessário implementar o processo de reabastecimento de estoque. Parece mais técnico, né? Mas é só mais vago e enrolado. perde-se a clareza, a ação, quem faz o quê, fica tudo meio morto, né? Exatamente. Tem uma preferência geral pela abstração vaga, pelo eufemismo, em vez da clareza, da precisão, do concreto. E ele faz uma crítica muito dura à linguística da época dele, que, em nome de ser puramente científica e descritiva, só descrever como as pessoas falam, estava abandonando completamente a gramática normativa. As regras. As regras de como se deve escrever e falar para ser claro e correto. Na visão do Barzun, essa abdicação da responsabilidade de
ensinar e zelar pela clareza e correção contribuiu para gerar pessoas com menos domínio sobre a própria língua, menos capazes de articular pensamentos complexos com precisão e, por que não, elegância. E olha, além desses efeitos externos na cultura e na comunicação, o Bazin também aponta problemas que surgem dentro da própria casa do intelecto. Quer dizer, não são só ataques de fora, mas fragilidades internas mesmo. Um desses riscos internos é o que ele chama de intelectualismo. Intelectualismo. Mas não é a mesma coisa que intelecto. Não, na definição dele, não. O intelectualismo, para o Barzun, é a adesão rígida, apaixonada, quase cega, a sistemas fechados de ideias, a ideologias. Ele usa o marxismo como um exemplo forte na época dele, mas poderia ser qualquer sistema, né? Entendi. O perigo é que esses sistemas podem se tornar tão completos, tão autossuficientes, que se desconectam perigosamente da realidade concreta, dos fatos que a gente observa. A lealdade ao sistema, à ideologia, passa a ser mais importante do que checar honestamente a realidade. Isso pode levar ao fanatismo, a justificar absurdos em nome da teoria. Entendi. É quando a ideia fica mais importante que a realidade que ela deveria explicar. E aqui a crítica se volta para dentro, tipo uma autossabotagem da comunidade intelectual. Exatamente. Ele lamenta muito o que ele via como a fragmentação da antiga clerisy. É uma palavra antiga que ele usa para descrever aquela classe intelectual que, apesar das diferenças, dos debates internos, era historicamente unida por certos hábitos compartilhados, um conjunto de leituras comum, uma preocupação com a escrita clara, articulada, um certo padrão de discurso. Uma base comum, né? Isso. Essa clerisy, segundo Barzun, estava se dissolvendo. No lugar dela, surgiam especialistas cada vez mais fechados nas suas áreas, que mal conseguiam conversar uns com os outros e muitas vezes até se desprezavam. Falta um senso de comunidade intelectual. E isso se reflete na educação também, imagino. Sim, ele aponta para uma crise de autoridade intelectual clara nos professores, nas instituições de ensino, e nesse ambiente fragmentado, sem um padrão comum forte, floresce o que ele chama de pedantismo. Pedantismo. O pedantismo é a valorização da pesquisa pela pesquisa, mesmo que seja sobre algo totalmente trivial. É acumular fatos minúsculos, sem conexão ao significado maior, é a preocupação exagerada com a forma, com o aparato acadêmico, nota de rodapé, bibliografia gigante, em detrimento do conteúdo, da ideia central, da clareza. O foco muda do entendimento de verdade para a mera demonstração de erudição técnica, que muitas vezes é vazia. E imagino que a crítica dele aos testes de múltipla escolha, que você mencionou antes da gente começar a gravar, se encaixa aqui, né? Como exemplo desse pedantismo ou da invasão pseudocientífica. Precisamente. Ele viu os testes objetivos, que estavam bombando na época, como um sintoma grave disso. Argumentava que esses testes exigem principalmente reconhecimento superficial de informação ou de frase feita, em vez de pensamento genuíno, de construir um argumento. Eles recompensam a familiaridade com os clichês do assunto e desencorajam ativamente a articulação cuidadosa, a nuance, o raciocínio complexo que uma resposta escrita exige. Ele até inclui no livro uma nota de um físico, Banesh Hoffman, um crítico ferrenho desses testes, que detalhava ambiguidades lógicas e erros factuais em questões de testes padronizados famosos da época. Sério? Sim, Hoffman mostrava como, olha que irônico, um aluno que pensasse de forma mais crítica e profunda podia ser penalizado por ver as falhas na questão, falhas que o aluno mediano, que só repetia o clichê, nem notava. Que irônico mesmo. O teste penalizando o pensamento mais aguçado. Complicado. Exato, é o foco na objetividade numérica a qualquer custo, sacrificando a avaliação da compreensão real. Outro exemplo curioso que ele cita dessa invasão de pseudociência disfarçada de insight no dia a dia é o de um fotógrafo famoso na época. Ah, lembro disso. O do pulo. Esse mesmo. Ele tinha o hábito de pedir a personalidades para pular enquanto ele fotografava. Depois, publicava as fotos com análises psicológicas baseadas em como a pessoa pulou.
Para o Barzun, isso era o cúmulo da indiscrição e da superficialidade, um truque barato disfarçado de profundidade científica ou psicológica. Uau! Recapitulando, então, é uma análise realmente densa e, de várias formas, bem perturbadora sobre a cultura intelectual. E é impressionante pensar que foi escrita em 1959, mas tanta coisa ainda parece atual, né? O Barzun, no fundo, está argumentando que as próprias forças que a gente tende a valorizar, a expressividade da arte, o rigor da ciência, a boa intenção da filantropia, quando são mal aplicadas, idolatradas sem crítica ou levadas a extremos dentro do domínio do intelecto, acabaram paradoxalmente corroendo as fundações do pensamento claro, da comunicação precisa e dos padrões compartilhados que sustentam essa tal casa do intelecto. A preocupação central dele é com essa deteriorização interna, sabe? Ele não é um saudosista ingênuo, não, mas é um defensor fervoroso da necessidade de disciplina mental, de clareza na linguagem, de reconhecer a diferença crucial entre trabalho intelectual genuíno, que busca entender e comunicar, e o mero pedantismo, a exibição de erudição vazia, o faz de conta acadêmico. Entendi. Ele enfatiza muito a importância das convenções, não como algemas que prendem o pensamento, mas como as estruturas essenciais, como os trilhos mesmo, que permitem que o pensamento avance de forma rigorosa e que o debate seja possível e frutífero. Sem essas convenções compartilhadas, tipo as regras da gramática, os princípios da lógica, um vocabulário comum, o intercâmbio intelectual vira só ruído e mal entendido. Isso nos deixa com uma reflexão final interessante, né, para quem nos acompanha. O Barzun sugere quase no fim do livro que o intelecto, quando é bem cultivado, deveria ter um efeito quase terapêutico, acalmar a alma, limpar a mente do que ele chama de Kant. E Kant aqui significa hipocrisia, jargão vazio usado só para impressionar, pose intelectual, repetir slogans sem pensar. Então a pergunta que fica é, no mundo que a gente frequentemente sente como caótico, acelerado, cheio de informação superficial e muito Kant, será que essa visão do intelecto do Barzun focada na clareza, na disciplina, na busca honesta por significado e na comunicação precisa, será que ela poderia oferecer um caminho, não só para entender melhor as coisas, mas talvez até para uma maior serenidade pessoal? Fica aí a provocação para pensarmos. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração das ideias instigantes de Jacques Barzun em A Casa do Intelecto. Até a próxima.